Então a série tem por título Em Busca da Maturidade Espiritual. Essa então é a nossa segunda mensagem nesse tema. Então o subtema de hoje é Crescendo em meio à praticidade da fé. A praticidade da fé em Tiago 2 reside no fato de que a fé cristã genuína não é um conceito abstrato ou intelectual, mas uma força ativa que se manifesta obrigatoriamente em ações concretas e no amor ao próximo. Tiago então defende que uma fé verbal que não gera transformação de comportamento é inútil e espiritualmente sem vida. Então, de acordo com Tiago, nós vamos observar que uma fé sem obras, ela é morta. Não adianta de nada você dizer, eu tenho fé em Deus, e não pratica aquilo que Deus te orienta, te direciona a praticar. Então, de que me adianta uma fé se eu não vivo nesta fé? Se eu não pratico aquilo que esta fé me orienta? Então, você, na verdade, não tem fé. Isso não é fé genuína. Isso, na verdade, é só uma crença popular. E é o que muitas pessoas têm, uma crença popular. Eu creio em tal coisa, eu creio que vai dar certo, eu creio... As pessoas dizem muito assim, eu creio no acaso. Eu creio no acaso, uma hora dá certo, mas a gente precisa ter uma fé voltada para Deus, uma fé genuína, e esta fé genuína deve ser colocada em prática. Então o capítulo 2 de Tiago divide essa praticidade em 3 vertentes principais, que nós vamos observar hoje. A primeira delas, a maturidade, maduro é todo aquele que tem uma fé indiscriminatória. E o que é isso, pastor? Uma fé indiscriminatória. Uma fé que não faz discriminação, não faz acepção de pessoas. Então a nossa fé, ela deve ser agregadora, unificando todos que vêm a Cristo, todos que querem realmente mudar de vida, entendendo que dentro desse contexto haverá crentes mais maduros que outros, porque é um processo. Cada um que chega é como uma criança que nasce, até porque quando chegamos na presença do Senhor, Ele tem nos orientado que é necessário nascer de novo. Então todo o conhecimento que tínhamos anteriormente, baseado em orientações do mundo, são deixadas para trás, e aquele que poderia ser até um médico, um advogado, um juiz, quando se aproxima de Deus, ele vai ser comparado a uma criança que acabou de nascer, que vai tomar primeiro leite, para depois tomar alimentos mais sólidos. Esse é o processo do crescimento espiritual. Ele podia ter uma intelectualidade bem evoluída e bem avançada, com conhecimentos seculares, mas com relação a Deus, ele está começando a dar os primeiros passos, aprendendo o novo de Deus. Então esse processo devemos ser pessoas agregadoras, pessoas que recebem o próximo com amor, com carinho, com respeito. Ele vai tropeçar, ele vai cair, e qual é o nosso papel como maduros na fé? Dar a mão, estender a mão e levantar o irmão. Irmão, é assim mesmo, irmão, o senhor vai conseguir, é porque os primeiros dias são difíceis. Imagina uma criança que está começando a dar os seus primeiros passos, irmão. Ele já sai correndo? Não, cai, tropeça, levanta, bate a cabeça. Assim somos nós cristãos, ao nos aproximarmos de Deus, nascendo de novo, vamos passar por um processo de caminhada que inicialmente às vezes é bem difícil. Então precisamos ter paciência e não fazer acepção, não fazer separação, mas agregar, juntar todos. Isso seria indiscriminatória
uma fé indiscriminatória, uma fé que não faz discriminação ou que não faz separação. Primeiro, vamos ler o texto, Tiago capítulo 2, do 1 ao 13. Tiago 2, do 1 ao 13. Estou lendo o capítulo 1. Capítulo 2 de Tiago, verso do 1 ao 13. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis no dedo, ou anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem a um tratamento especial, e ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo: você sente-se aqui em lugar de honra, e disser ao pobre: você fique ali em pé, ou sente-se aqui, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo discriminação entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome do que foi invocado sobre vocês? Se você de fato observa a lei do rei, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometendo pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus. Então temos aqui, nesse primeiro trecho aqui da escrita de Tiago, capítulo 2, que ele nos orienta sobre alguns comportamentos que devemos evitar no convívio da igreja, que então conotará na nossa maturidade cristã. Quer dizer, se estivermos praticando tais comportamentos, estivermos exercendo tais comportamentos, estaremos então em um patamar de igualdade com Cristo, crescendo na fé, nos tornando maduros espiritualmente. E quais são esses critérios? Quais são esses comportamentos? Primeiro, proibição do favoritismo. Tratar pessoas ricas com honra e desprezar os pobres é incompatível com a fé em Cristo. Tratar pessoas ricas com honra e desprezar os pobres. Ele usa aqui uma ilustração que era muito comum ocorrer em meio aos judeus. Então, ali, quando os judeus estavam reunidos nas sinagogas, aqueles que tinham posses tinham lugares de honra, cadeiras cativas. Não sei se vocês sabem, né? Os estádios de futebol, existe uma arquibancada que é vendida para uma elite. E aí essa elite vai lá, não pega fila, a elite não pega aquele apavoro, aquela multidão de gente ali imprensando eles têm um lugar reservado, um lugar que tem um bar para servi-los, um lugar muito agradável para quem está interessado em assistir um jogo de futebol.
Então, era mais ou menos parecido com isso que acontecia nas sinagogas ou nos templos judaicos, onde haviam lugares de honra. Algumas igrejas evangélicas, irmãos, elas têm essa prática de colocar várias cadeiras no altar, e aí o pastor está aqui pregando, e aquela multidão de gente ali atrás, todo empalitosado. Ali às vezes são presbíteros, são diáconos, são outros pastores da igreja ou que vêm visitar a igreja. Então eu lembro que eu fui visitar uma igreja assim, no dia que meu sogro se converteu, eu fui levar ele à igreja, e aí era uma igreja diferente da nossa, e assim que eu cheguei lá eu me apresentei, que eu era pastor da igreja batista, estava ali para conduzir o meu sogro que havia feito uma decisão através de um grupo de evangelismo daquela igreja, e eu queria apresentar ele ao pastor, e assim que o pastor tomasse as providências e o cuidado para com ele. E aí quando eu cheguei naquele lugar que eu me apresentei como pastor, a primeira coisa: meu irmão, espera aí que a gente vai arranjar ali uma vaga para o senhor, vou providenciar uma cadeira para o senhor sentar ali em cima. Eu disse: não, irmão, não precisa disso não, eu sento aqui mesmo, junto com os demais. Eu disse: não, o senhor é um pastor, precisa ficar aqui em cima do altar, né? Então, algumas igrejas têm esse critério. Então, devemos tomar cuidado, irmãos, para que isso não se torne uma prática favorecendo somente quem tem algum tipo de diferenciação no sentido financeiro, ou tem alguma diferenciação pelo poder que ele tem na sociedade. Por exemplo, se chega um juiz da cidade, aí eu dou um lugar de honra, mando: esses meninos, sai daí, essas meninas aí, vão sentar lá para trás. Eu estou falando com vocês não, é só interagindo aqui, como se eu dissesse: sai, tira essas crianças da frente, bota lá para trás, deixa o juiz sentar aqui na frente. Então isso seria inconveniente. Deixa ele à vontade, ele escolher onde ele quer sentar, porque ele é igual aos demais, e devemos tratar todos de igual modo. Seja também uma pessoa necessitada que chegar na igreja, devemos dar a ele também a liberdade de sentar onde ele preferir, certo? A não ser que essa pessoa chegue interferindo, atrapalhando, aí nós vamos convidá-lo a sentar lá fora, né? Porque aqui dentro não é lugar para isso. Deve ter decência e ordem. Eu lembro quando diácono na igreja, ficava na portaria, e aí uma certa ocasião chegou um camarada um pouco alterado, tinha bebido, e aí porque queria entrar, e eu disse: ô meu amigo, você hoje não está em condições de entrar, você vai atrapalhar aí, o pastor está pregando. Não, eu quero entrar, eu conheço meus direitos, aqui é um lugar público e eu tenho o direito de entrar. E ele disse isso e eu não conhecia das leis, fiquei meio atrapalhado. Eu disse: olha, tudo bem, eu vou deixar o senhor entrar, mas eu vou lhe conduzir até o local, e se você atrapalhar alguém, falar alguma coisa, eu lhe tiro pela camisa, tá certo? Tá bom. Ele entrou, não deu 10 minutos, começou a interagir com o pastor falava e ele rebatia o que o pastor estava falando. Eu fui lá convidá-lo a sair, a se retirar, com todo carinho e amor, certo? Então, às vezes acontece isso, mas cada caso é um caso, deve ser analisado. O que Tiago está apontando aqui seria o caso de, ao ver alguém entrar, e aí por suas vestimentas, já fazer essa diferenciação e já haver uma certa preferência, valorizando a aparência, o exterior. Então isso não é uma atitude madura. A maturidade seria você não favorecer ninguém, mas tratar todos de igual modo. Jó 32, 21 diz: não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas para com o homem. Conheci um pastor assim: chegasse na igreja alguém que tinha algum cargo público, e ele disse: oh, que prazer, hoje nós temos aqui o juiz tal, o doutor fulano, e aí ele tinha o maior prazer lá na frente de estar citando o cargo público que essa pessoa tinha. Não tem necessidade. Agradecemos a pessoa pelo nome. Muito obrigado, irmão Adailton, muito obrigado a irmã Simone, os irmãos que estão aqui conosco hoje, é um prazer recebê-los. Pronto, você já citou, já se referiu e não ofendeu ninguém e deixou todo mundo de igual modo, certo? Essa é a ideia. Em segundo, nós temos então a lei áurea, ou lei régia, perdão. Essa lei citada nas Escrituras, que é amar o próximo como a si mesmo.
é o cumprimento prático e a regra de ouro na conduta cristã. Então, quando você trata todo mundo de igual modo, você ama todas as pessoas como ama a si mesmo, cuidando, preservando, dando a eles a atenção necessária. Assim seria o tratamento adequado de alguém maduro na fé sobre aqueles que estão chegando em sua casa ou na igreja. 1 Pedro 2,17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E em terceiro e último lugar, aqui nesse primeiro ponto, a misericórdia acima do juízo. Julgar os outros sem compaixão contradiz a natureza de Deus. Então tenha muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos. O texto aqui chama a nossa atenção, sobre o julgamento, como se nós fôssemos juízes e decretássemos uma paga sobre alguém, esquecendo-se dos seus próprios pecados. Como é que eu julgo o pecado de alguém, sendo eu também um pecador? Então o julgamento, ele cabe ao Senhor. É ao Senhor que é dado o direito de julgar. E a orientação que nós temos da parte do Senhor, qual é? Amadurecermos na fé, sabermos lidar com as diferentes maturidades cristãs, quer dizer, o processo da maturidade. Ao invés de já julgar o irmão por conta de uma falha, de um pecado, de um deslize, você deve estender a mão, agir com misericórdia. Ele fecha aqui o capítulo 3 dizendo: porque o juízo sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quer dizer, à medida com que você medir as pessoas também te medirão. Então tenha muito cuidado como você tem julgado as pessoas ao seu redor, seja aqui dentro ou seja lá fora. Seja misericordioso, porque essa é a orientação de Deus e é assim que nós devemos agir. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, na medida que nós julgamos as pessoas, nós também seremos julgados. Na medida que nós exercemos misericórdia com as pessoas, também as pessoas terão misericórdia para conosco. Então é uma via de mão dupla. Aquilo que plantamos será aquilo que nós colhemos. Lembrando que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele age com misericórdia conosco. Quer dizer, Deus já agiu de misericórdia para conosco. E assim como Ele teve misericórdia nos perdoando, devemos nós também perdoar uns aos outros. Essa é uma característica de alguém que é maduro na fé, é alguém que está realmente crescendo na fé, obedecendo a palavra do Senhor. Continuando então, vejamos o segundo exemplo. Maduro é todo aquele que tem uma fé ativa, capítulo 2 de Tiago, do 14 ao 19. Vamos ler então. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê nisso? Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Muito bem. Aqui na segunda parte do texto que nós acabamos de ler, Tiago ele nos faz uma
uma meditação sobre o que significa ter fé em Deus. Não é só acreditar que Deus existe, quer dizer, uma fé intelectual. Eu acredito que existe um Deus. Ele diz, muito bem, se você acredita. Até os demônios creem e tremem. Então eles têm medo de Deus, eles acreditam também que Deus existe e têm medo de Deus. E aí, qual a diferença da fé dos demônios para a fé que o cristão maduro tem? A diferença é que a fé do cristão maduro é uma fé que o faz acreditar que esse Deus que existe deve ser adorado, deve ser servido e deve então, devemos obedecer a sua palavra. Então ele segue as orientações desse Deus. A fé se torna não só intelectual, mas a fé se torna ativa, a fé se torna prática, tá bom? Então essa é a ideia do texto aqui que Tiago está orientando. Lembra que Tiago, ele foi pastor em Jerusalém, o berço do cristianismo. Quem ele trata diretamente aqui, na sua grande maioria, são são judeus que se converteram ao cristianismo. Então, estes cristãos judeus que foram dispersos pela perseguição do primeiro século, ele escreve então a este povo, apontando algumas características que anteriormente eram vistas entre o povo judeu, que não deveria ser praticado mais pelo povo cristão. Se vocês se converteram, deve haver uma mudança. A fé de vocês não é apenas intelectual agora, mas deve ser uma fé que é colocada em prática. Então vejamos como essa fé é colocada em prática. Primeiramente, a inutilidade das palavras vazias. Não vale a pena você apenas pronunciar o quanto você crê em Deus. Lembra daquela passagem onde um fariseu e um publicano estavam no templo e o fariseu ia para frente, em alta voz, orava ao Senhor e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, só da boca para fora. Enquanto isso, o publicano, ajoelhado, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Quer dizer, Senhor, eu não mereço o que o Senhor tem feito por mim, mas tem misericórdia de mim. Estou aqui pronto a mudar de vida, a ser uma nova criatura, a fazer a tua vontade. Então, duas atitudes diferentes, duas fés sendo demonstradas de forma diferente. Uma querendo aparecer publicamente, a outra de uma forma íntima, mas de uma forma objetiva, colocando-se à disposição do Senhor. Então, veja só o que diz aqui. O que diz alguém faminto sem roupa? Vá em paz, aqueça-se e alimente-se, sem fornecer o mantimento, não tem utilidade prática alguma. Então Tiago diz que quando alguém chega para você e demonstra uma necessidade, eu estou passando por isso, e você não faz nada, se você tendo condições não faz nada para amenizar a dor e o sofrimento daquela pessoa, a sua fé é vã, quer dizer, é perdida, é uma fé meramente intelectual, igual a dos demônios. Mas a nossa fé deve ser diferente, devemos tomar uma atitude, devemos praticar o que o Senhor nos orienta. Veja o que diz Mateus 25, por favor, abra aí sua Bíblia, Mateus 25, do versículo 35 ao 40. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome
e demos de comer, ou quando lhe demos de beber, quando teve sede, ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos, e quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei então respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Veja, irmãos, que a prática da fé é vista por Deus como uma atitude de maturidade. E sempre que ajudamos um necessitado, é ao Senhor que estamos fazendo. Então, essa orientação que Tiago dá é muito interessante, né? Primeiro ele fala, tenha cuidado em não fazer acepção, porque quando a gente faz acepção de pessoas, a gente pode muito bem estar descartando um anjo do Senhor que vem na nossa casa, e a gente diz, não, esse aí não tenho tempo para você. Então lembra disso, estar sempre aberto, atento e poder ajudar o necessitado. É claro que tem um certo critério, um certo cuidado. Lembra bem, tem muita gente esperta hoje, muita gente do mal tentando extorquir. Por exemplo, aqui em Aracati há uma cultura e é um costume que parece que está passando de um para o outro, desses viciados em droga. O que é? Olha, eu vim da cidade tal, estou querendo voltar para a minha cidade, você pode me ajudar aí para comprar passagem? Está faltando só R$10. Meu amigo, se eu contar para vocês quantas pessoas já bateram no meu portão com essa mesma história aqui, vocês não vão nem acreditar. Para vocês terem ideia, já chegou aqui até o internacional. Um argentino chegou aqui batendo no portão, mostrou o passaporte, eu sou argentino, vim para Aracati com a promessa de emprego. Que conversa é essa, né? E aí eu estou querendo voltar para a Argentina, eu quero que o senhor me ajude. Eu disse, mas meu amigo, não é assim que funciona. O senhor pode conseguir a sua ajuda procurando a prefeitura. Certamente o senhor, por ser de uma outra nacionalidade, não vai faltar quem possa lhe ajudar, vai entrar em contato com a embaixada, e aí eles vão de todas as formas lhe ajudar para que você volte para a sua pátria. Olha, não tenha medo disso, não, já fui lá, não ajuda não e tal. E eu vi a cara do camarada e, infelizmente, irmão, a gente tem que ter uma certa sabedoria e entender que em alguns momentos são enganadores. E aí, a gente tem que orar a Deus e ter esse discernimento, né? Experimentar o Espírito. E ele se dizia cristão, mas eu não vi muita segurança no que ele falava sobre a sua fé em Cristo. Então, por esse motivo, eu o despedi, e aí quando ele saiu praguejando, jogando toda a praga possível em cima de mim. Mas Deus que está comigo, me blindou, e nenhum mal me atingirá, porque o anjo do Senhor está ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus por isso. Então, só tomar uns certos cuidados, irmão, porque tem muitos façantes que se passam por necessitado para pegar dinheiro para usar drogas, e na nossa cidade tem muitos desses. Então tem um certo cuidado com isso, mas, no entanto, aqueles que já são dentre os nossos, que a gente já conhece, que a gente já convive, às vezes um irmão perde um emprego, irmão, e está passando uma dificuldade grande, e para ele chegar e compartilhar isso, você precisa tomar uma atitude, a igreja precisa tomar uma atitude, nós precisamos agir em favor dos irmãos. Se a gente não cuida dos nossos, quem é que vai cuidar? Então a nossa prioridade são os nossos, e aí depois podermos estender essas bênçãos sobre aqueles que se achegam a nós, ok? Então tenham cuidado com isso. O que realmente demonstra nossa fé é como amamos a Deus e ao nosso próximo. A verdadeira fé significa que o nosso coração foram transformados, e um coração transformado se demonstra por meio de uma ação. Fé sem ação demonstráveis não é fé verdadeira, é morta, como diz Tiago, como um corpo sem espírito. Então, se alguém chega e compartilha a sua necessidade, e você só bate nas costas dele e diz, meu irmão, pois vá procurar em outro lugar, que Deus te abençoe e tal, e você não faz nada por ela, sendo que você tem condições de ajudar,
você está em pecado. Para vocês terem ideia, irmão, aqui a gente recebe muita gente, infelizmente a gente está vivendo um tempo difícil para agir dessa forma aqui, ajudando todo mundo. Não dá para ajudar todo mundo. Chega um rapaz aqui com uma senhora, um casado, né, um casal, e aí contando uma história bonita. Pastor, eu me mudei para essa cidade porque eu passei no concurso da Petrobras, vim trabalhar ali em Capuí, só que eu estou numa transição, e aí durante essa transição eu estou sem dinheiro, me mudei para cá, estou numa casa alugada, estou sem dinheiro para fazer minhas compras, e eu vou trabalhar essa semana e só vou receber o dinheiro dessa transição aí, só daqui a 15 dias, tá? Uma história bonita, irmão. Ele começou a falar das nossas igrejas, falou o nome de pastores do nosso movimento. Rapaz, o cara me convenceu de que ele realmente estava falando era verdade. E ele queria dinheiro. Eu disse, olha meu amigo, me perdoe, está no final do mês, meu dinheiro já se acabou, já faz 15 dias. Eu não tenho como ele ajudar financeiramente, mas eu lhe digo, aqui na igreja a gente junta alimentos, está ali na caixa, o que eu posso lhe ajudar é com alguns alimentos. Ah, pastor, tudo bem, eu aceito. Fui lá, juntei, pela graça de Deus, deu 2 sacolas bem cheinhas, até a tampa, 2 sacolas. Eu entreguei na mão dele, e ele disse, pastor, eu queria só lhe pedir mais uma coisa. Eu diga, meu irmão, é porque eu estou sem um garrafão de água, o senhor poderia me emprestar um garrafão de água da igreja? Porque ele viu 2 garrafões de água lá, né? Ele disse, meu amigo, eu vou lhe emprestar, mas é da igreja, por favor, traga de volta, tá bom? É só emprestado. Não, tudo bem e tal, mas eu não tenho seco, só tenho cheio, mas pode levar assim mesmo, com relação à água, não é nada não. E aí peguei esse garrafão, botei no meu carro, botei as compras dele, fui deixar ele em casa ainda. E aí, para você ver a condição, chegou lá, abriu o portão, entreguei as coisas, agradeceu, disse, pastor, assim que resolver as coisas, eu vou lá lhe devolver o garrafão. Não, tudo bem, irmão, fique tranquilo quanto a isso, vou estar orando por vocês. Nunca mais apareceu aqui. Eu acho que 1 mês depois, a mulher dele me ligou, pedindo uma ajuda financeira de novo. Pastor, o senhor pode me ajudar com algum dinheiro? Eu disse, minha amiga, vai enganar outro, a mim vocês não enganam mais não, vocês prometeram de vir aqui, nem pisaram aqui, vocês me contaram uma história que não é verdadeira, já descobri que vocês já passaram por várias igrejas aqui do Aracati, e estão só enganando os pastores, e eu vou dizer, agradeçam a Deus porque eu não fui denunciar vocês, que era para você estar preso. Aí ela desligou o telefone, e eles estão fazendo isso, visitando todas as igrejas do Aracati, dando golpe. Então veja que é difícil, lidar com isso aqui, a gente precisa ter maturidade, e saber distinguir, uma vez por outra a gente vai cair, infelizmente, num charlatão como esse, porque tem enganadores, mas faça com amor. Eu fiz com amor, perdoei, estou só comentando aqui para vocês terem ideia do que a gente passa aqui. Eu já atendi a campainha aqui 3 horas da manhã, uma pessoa pedindo ajuda, 3 horas da manhã. Eu disse, meu amigo, você não sabe que hora é essa não, é 3 horas da manhã, um cara muito embriagado pedindo dinheiro. Eu disse, meu amigo, eu não posso lhe ajudar, é 3 horas da manhã, vá dormir, eu estou dormindo, como é que você me acorda numa hora dessa para pedir ajuda? E aí ele saiu pedindo desculpa, me desculpa aí, mas estava embriagado, esse estava embriagado. Então veja que as condições são bem divergentes, devemos ter critério quando fizermos esta ajuda aos necessitados. Fé viva versus a fé morta. A fé sem obras é morta. A obra não compram a salvação, mas servem como evidência pública e visível de que a fé interior ela é real. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tiago lembra aos seus leitores que até os demônios creem nisso, que o Senhor é o único Senhor, e eles ainda estremecem diante desse Deus que é Senhor. Será que estamos vivendo de forma diferente dos demônios? Será que estamos realmente colocando a nossa confissão de fé em prática?
Então, Deuteronômio 6 nos apresenta que só existe um Deus e somente a Ele devemos crer, certo? Essa é a ideia do texto. Mas o texto continua, a passagem de Deuteronômio continua, ordenando aos israelitas o quê? Verso 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A ideia aí de força, amar a Deus com toda a nossa força, traz a ideia de prática. A fé deve ser prática, ativa. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas eu não faço nada para Deus, ou não faço nada por Deus. Eu preciso crer e praticar aquilo que creio. Então, os versículos e capítulos seguintes explicam a Israel quem é o seu Senhor e como deveria se viver como seu povo escolhido. Em outras palavras, mesmo em Deuteronômio, eles não deveriam apenas admitir que existe um só Deus, deveriam agir com os seus mandamentos e o seu modo de vida. Avançando algumas centenas de anos, um dos escribas, aproximando-se de Jesus, perguntou qual era o maior mandamento. Jesus então responde: o mais importante é este. Marcos 12, 39. O mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 29 a 31. Então, Jesus, ele traz à tona, traz de volta aquilo que já havia sido falado para os israelitas, lá no início, com Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6. E ele está reforçando ainda este mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, dizendo que o segundo é amar o próximo. De igual modo, assim como amamos a Deus, devemos também amar o nosso próximo. E como é que amamos a Deus? Demonstrando nossa fé na prática. E como é que amamos nosso próximo? Demonstrando nossa fé na prática. Assim como temos cuidado de nós mesmos, ou assim como amamos a nós mesmos, devemos amar o nosso próximo. Amar a Deus e ao próximo significa cuidar uns dos outros. Servir, dar, ajudar, significa fazer algo. Os demônios não fazem isso. Eles podem saber que só existe um Deus, mas não colocam sua fé em prática, demonstrando através de suas vidas que amam a Deus e ao próximo. Então, um aspecto da maturidade cristã é a evolução da nossa fé. Uma vez que cremos, colocamos a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso, agora nós vivemos para esse Deus Todo-Poderoso. Nós andamos em conformidade com a sua palavra. E em terceiro e último lugar, a fé, o maduro é todo aquele que tem uma fé exemplar. E aí capítulo 2, versos de 20 ao 26 de Tiago. Tiago 2, do 20 ao 26, diz assim a palavra: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vocês percebem que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras
que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto aqui em Tiago é muitas vezes polemizado, quer dizer, cria-se uma polêmica em cima desse texto, querendo dizer que há uma contradição em que Paulo ensina e no que Tiago ensina. Paulo ensina que somos justificados mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, não é assim que é ensinado? Então quem ensina isso é Paulo, ensina que a nossa justificação é por fé e não por obras. E aqui Tiago está dizendo, a nossa justificação é por fé, por meio das obras, somos justificados pelas obras da fé. E aí as pessoas lendo esses dois textos, se não tiver um pouquinho de paciência para compreender e ler o contexto, podem interpretar que estão se contradizendo, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra, e não é, porque o que rege esses dois textos são a visão externa do texto, quer dizer, para quem eles estão escrevendo. Paulo está escrevendo para crentes não judeus, e os crentes não judeus deveriam entender que a fé é salvadora, somente ela é necessário, e não é necessário fazer nenhuma prática de obra para alcançar salvação. Então essa é a ideia que Paulo trabalha para os não crentes, os gentios. Ele escreve aos gentios. Aqui nós temos Tiago escrevendo aos judeus em Jerusalém e aos judeus que estão na diáspora, que foram expulsos de Jerusalém. E ele está escrevendo a esses judeus dizendo, olha, lembra que vocês muitas vezes têm a fé em Deus através da nação de Israel, crendo em Abraão, que uma vez Abraão creu e assim todos que são descendentes de Abraão já são salvos. E não é bem assim, vocês precisam praticar também a fé de Abraão. Então ele usa uma figura conhecida pelos judeus para dar a eles o entendimento sobre o que é ter fé. Não é só nascer na fé, você precisa praticar aquilo que você diz que tem, certo? Abraão teve fé, e o que foi que Abraão fez? A gente vai ver agora. Tiago ilustra então com a vida de Abraão e Raabe a verdadeira fé que produz resultados exemplares. Então vejamos, Abraão e a sua fé sacrificial. Gênesis 22, 3, que diz o seguinte: levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis 22, 3. Abraão, vocês lembram muito bem da história dele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Havia uma promessa para Abraão. Abraão creu na promessa e seguiu o conselho de Deus. Ele abandonou tudo, deixou tudo para trás para ir para um caminho que Deus iria guiá-lo. Chegando então o tempo da promessa, Abraão esperou 30 anos, perdão. Abraão esperou 30 anos para essa promessa se cumprir. Ele já era velho, tinha 70 anos, e aí quando Deus disse, eu farei de ti pai de uma grande nação, te darei filhos como os grãos de areia do mar. E aí ele recebe essa promessa e a mulher dele ri. Como é que pode? Eu já sou velho, meu marido também, como é que vai vir esse menino? E aí porque ela riu e duvidou, Deus fez eles esperar 30 anos. Passaram 30 anos. Vocês acham difícil vocês ser pai agora? Porque eu estou dizendo isso para vocês? Tá bom.
Pois espera mais 30 anos, que aí vai ficar mais difícil ainda, porque eu sou o Deus do impossível. Quando vocês acharem que é impossível, aí eu ajo. E assim Deus fez. Abraão com 100 anos, Sara com 95 anos, dá à luz um filho. Essa criança cresce, já está em torno dos seus 12 anos de idade. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sacrifica teu filho. Abraão já tinha pego amor por aquela criança, mas Deus queria provar a fé de Abraão. Você diz que tem fé em mim, eu quero saber se você tem agora. E aí qual era a prova de fé? Sacrifica aquilo que você mais ama, o teu filho. Naquele momento o filho dele era mais importante. Se Deus dissesse assim: Abraão, se joga daqui lá embaixo, numa montanha, Abraão fazia sem nem pestanejar. Já estou velho mesmo, já estou acabado, já fiz de tudo nessa vida. Mas meu filho não, Senhor, meu filho nasceu agora, é ele que vai herdar toda a promessa que o Senhor me deu, né? Mas não, Deus pediu foi o filho. Eu quero é teu filho, sacrifica ele para mim. O único filho que ele tinha, né, da sua esposa Sara, ele já tinha outro, Ismael, que era da empregada. Mas aí ele fez como assim devia, como Deus orientou, provando que a sua fé era sacrificial. Ele se moveu, pegou o seu jumento, né? Ele agiu, cortou a lenha, ele fez algo, ele subiu a montanha, ele demonstrou sua vida real, que acreditava em Deus. Ele levantou o cutelo, mesmo que a ordem divina parecesse absurda. Abraão foi até o fim. Mas antes de cortar o pescoço da criança, Deus disse: Abraão, para, agora eu sei que que você crê em mim, você tem fé genuína. Olha para trás, está ali um cordeiro, sacrifica ele. E aí, em vez da criança, foi sacrificado um cordeiro que Deus já tinha separado ali. Nós temos um outro personagem que fala também sobre fé, e uma fé inabalável, chamada Raabe. Raabe e a sua fé inabalável. Josué capítulo 2 registra a história de Raabe, escondendo espiões israelitas. Ela diz a esses homens, Josué 2, versículo 9 e versículo 11: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 11: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor nosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Raabe, ela recebeu os espias que vinham tomar posse da terra dela, e ela então creu em Deus antes mesmo desses homens tomarem a sua terra. Aquela mulher demonstrou uma fé inabalável, porque aqueles homens eram inimigos. A primeira coisa que poderia acontecer com ela era aqueles homens matá-la, para ela não falar nada, que eles estiveram naquela terra. E ela tomou uma segunda decisão: apoiar aqueles homens e mentir para o rei. E aí agora ela podia perder o pescoço nas mãos do rei. E essa mulher teve uma fé tão forte que as suas palavras se propagaram até os dias de hoje. Para vocês terem ideia, Raabe entrou na genealogia de Cristo. E ela era o quê? O texto diz que ela era uma prostituta, uma mulher da vida. E essa mulher, por uma atitude de fé, uma fé de confiança, uma fé inabalável, passou a fazer parte do povo de Deus, que ela não era judeu, né? Não era israelita, e então ela se tornou uma adoradora de Deus, uma serva do Deus Altíssimo. Percebe como tudo isso é controverso? Ela mentiu descaradamente para o seu rei e o rei de Jericó, em Josué 2, 3 e 4, e disse aos espias israelitas que o Deus dele era o verdadeiro Deus, e ela arriscou a própria vida, sem saber se ela e a sua família seriam poupadas. Jesus frequentemente condenava os líderes religiosos, que diziam acreditar em Deus,
mas suas vidas não demonstravam isso. Por outro lado, ele elogiava aqueles que praticavam sua fé, mesmo que suas vidas não fossem exatamente impecáveis ou que não se encaixassem no perfil de um bom judeu. É interessante esse texto aqui. Por exemplo, Jesus e a mulher pecadora. A mulher pecadora ungiu os pés de Jesus e Jesus disse para essa mulher: a tua fé te salvou. Mas ela era pecadora, mas ainda assim ela teve uma atitude de fé. Ela reconheceu Jesus, ungiu os pés de Jesus antes da sua crucificação. Ela já estava preparando o corpo de Jesus, que seria morto, crucificado, seria colocado em um sepulcro sem antes passar pelo ritual de purificação, de limpeza. E ela fez isso antes do acontecido. Mas ele repreende o fariseu Simão pela maneira como tratou Jesus. Lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Ele foi comer na casa desse homem, Simão. Simão não lavou os pés dele. Simão não beijou o seu rosto, que era uma prática, receber um visitante com um beijo no rosto. E ainda assim, aquela mulher chegou, lavou os pés de Jesus com o bálsamo e ainda enxugou com os cabelos, algo que a mulher acha muito importante na vida dela, né? Ela trata muito bem dos cabelos. Ela enxugou os cabelos de Jesus e beijou os pés de Jesus, demonstrando total reverência, total amor pelas coisas de Deus. Aí nós temos também Jesus dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Poucos parágrafos depois, Mateus nos conta sobre a fé do centurião, um oficial romano que era odiado pelos judeus. Jesus maravilhou-se com a sua fé, demonstrada pela sua ousada confissão e pelo seu ato de pedir Jesus que curasse o seu servo, lá em Mateus 8, de 5 a 13. Lembra que ele chega para Jesus e pede que ele cure o servo, e Jesus diz que vai lá na casa dele e diz: Senhor, nem precisa ir na minha casa, tu dá a ordem e o meu servo será curado. Essa é uma fé genuína. Jesus exalta a fé daquele homem e diz: olha, eu nunca vi fé como essa aqui em Jerusalém. Aquele homem era oficial. Ele diz: olha, eu sou oficial, eu dou ordem aos meus servos e eles cumprem exatamente como eu disse. Eu sou um servo teu, tu só me dá a ordem, o que é que eu tenho que fazer, e aí certamente meu servo será curado. E assim que Jesus disse: vá em paz, ele já está curado. Os soldados dele já vinham trazer o recado: ei, o teu servo está curado. No meio do caminho ele já recebe o recado. Então veja como o nosso Deus é poderoso e ele age através da nossa fé. Se a nossa fé for genuína e verdadeira e prática, ele vai estar sempre atuando em nosso meio. Jesus conforta os líderes religiosos, aqueles que conheciam a lei e supostamente seguiam a Deus, mas muitas vezes são eles que ele repreende pela falta de uma verdadeira fé. Então Jesus por muitas vezes repreendeu os religiosos. Vocês dizem que acreditam em Deus, vocês falam da palavra de Deus, mas eu vim da parte de Deus, vocês não me reconhecem. Jesus batia em cima disso. Vocês falam tanto de Deus, mas na hora de ajudar o próximo, vocês não estão dispostos. Então Jesus repreende muitas vezes essa atitude. Então uma fé de alguém maduro é uma fé exemplar, é uma fé que nós deixamos para as futuras gerações. Que você seja um crente maduro e que demonstre a sua fé de forma exemplar, praticando, para que outros possam seguir os seus passos. Concluindo então, nossa fé precisa de fato mover as mãos, os pés, a mente e o corpo para demonstrar o caráter do reino de Deus, servindo os pobres, lutando contra as opressões, alimentando os famintos, convidando pessoas para as nossas casas, encorajando uns aos outros com a palavra, amando o nosso próximo, tomando nossas cruzes e seguindo a Jesus. Que não sejamos conhecidos apenas pela mera concordância intelectual, como os demônios e muitos judeus,
que não sejamos conhecidos apenas por uma teologia impecável, mas por falharmos em amar o nosso próximo. Que na verdade sejamos conhecidos como pessoas que creem em Deus e o amam incansavelmente também o seu próximo. Essa é a verdadeira fé que nos faz maduros, a fé atuante. Segundo Tessalonicenses 1:3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Olha aí, maturidade traz a ideia de crescimento. A nossa fé deve crescer sobremaneira. E o nosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Quando alcançamos a maturidade cristã, a nossa fé está aumentada e assim o nosso amor também aumenta. Então veja que a fé está ligada à prática dela. Então eu só posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu colocar essa fé em prática, amando o próximo e cuidando uns dos outros. Amém? Que Deus assim vos abençoe hoje e sempre.